Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Tairi, eu sou biólogo e economista da empresa Proambiente. Hoje a gente está aqui, então, para apresentar o estudo de impacto de vizinhança, né, da empresa Vica, que está se instalando aqui em Boituva. Tá? O estudo de impacto de vizinhança ele é requerido pela lei, né, pelo plano diretor, onde, então, a gente tem que fazer um estudo de como a empresa vai impactar a vizinhança imediata ali do empreendimento e de que medidas mitigadoras vão ser feitas para isso. Então, a gente fez esse estudo, apresentou, né, para a prefeitura e agora a gente vai apresentar isso daqui, verificando se tem alguma outra intercorrência ou alguma outra sugestão de implantação e operação da empresa, ok? Então, só para a gente apresentar, a Proambiente é uma empresa, né, de assessoria ambiental, sediada em Campinas, tem 23 anos de mercado. A gente conta com uma equipe de especialistas, né, na área socioambiental, trabalha na área de licenciamento, tá? Atuamos a nível nacional e o nosso foco é o estado de São Paulo, então até alguns números da empresa, tá? E aqui um pequeno portfólio daquilo que a gente faz na área do licenciamento ambiental e na área da sustentabilidade, ok? Aqui alguns dos nossos clientes da área industrial, clientes da área de construção civil e alguns clientes públicos, tá? Bom, então, como eu falei, o intuito de hoje é apresentar um pouquinho sobre, né, esse estudo, o EIV, o Estudo de Impacto de Vizinhança, da implantação da Vica do Brasil. Tá? A Vica, então, como que vai ser dada essa apresentação e como foi dado o estudo em si? Tem esses itens aí, né, os objetivos do EIV, a caracterização do empreendimento, aonde a Vica está localizada, as áreas de influência que a gente estudou para fazer esse estudo e os instrumentos públicos que tem ali, e aí a gente vai verificar como que a implantação e operação desse empreendimento vai impactar nesses instrumentos públicos, de educação, saúde, lazer, valorização imobiliária e etc. E aí, baseado nesses impactos, a gente fez essa matriz, né, de impactos socioambientais para daí definir, então, quais seriam as medidas mitigadoras que o empreendimento deve fazer. Tá? Então, como eu disse no início, o EIV é um instrumento preconizado pela lei que vai avaliar os impactos positivos e negativos do empreendimento para que o poder público, então, possa orientar uma instalação adequada para ele gerar o mínimo de impacto negativo para a vida da comunidade que, né, contorna ali o empreendimento. Tá? Bom, falando um pouquinho da Vica. A Vica é uma multinacional alemã, tá? Ela fabrica equipamentos de medição, tá? Ela atualmente está em Iperó, está se mudando para cá, para Boituva, tá? E vai realizar, então, a implantação dessa fábrica aqui, cerca de 15 mil metros de área construída, né, numa área total de mais de 100 mil metros, numa área voltada para a vocação industrial. Tá? Então, essa é a caracterização do empreendimento. É com esse empreendimento que a gente vai analisar o impacto que isso vai ter. Tá? A área fica aqui, ela fica bem, então, próximo à rodovia, tá? A cidade está mais para cá, então ela fica numa área voltada, né? Já era terraplanada, é uma área voltada para a atividade industrial, tá? Tem bastante ocupações rurais aqui ao sul e ao norte, mas essa área limítrofe à rodovia é uma área com essa vocação industrial, tá? E para que a gente faça o estudo de impacto de vizinhança, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar uma área de influência para a gente poder estudar. E a gente determinou 3 áreas que a gente chama aqui de ADA, que é a área do empreendimento, aqui em vermelhinho, tá? A AID é a área de influência direta do empreendimento, ou seja, a área que o empreendimento vai impactar, onde a gente determina as vias de acesso ao empreendimento, esse azulzinho, e a AI, a área de influência indireta. O que o empreendimento de forma indireta vai afetar a população. Então, a gente determinou essa área baseado aqui na ocupação, né, do entorno. Então, a gente tem um bairro aqui, né, a norte do empreendimento, e tem essa parte mais industrial aqui da cidade, né, onde tem vários galpões aqui. Então, essa área em amarelo é a área de influência indireta. A Vica, como a gente falou, tem muitas áreas rurais aqui, mas que não vão ser impactadas pela operação do empreendimento, né? Não tem muita, vamos dizer assim, vida antrópica aqui nessas áreas, tá? Uma atividade de exploração agropecuária que não tem tanta ocupação humana, a ocupação está aqui, por isso os impactos estudados ficam nessa área, ok?
E aí, para a gente estudar isso, a gente entende, dentro desse contexto das áreas de influência, como que a população está estruturada, qual é a qualidade de vida dela, quais são os equipamentos públicos existentes hoje, né, nessa área e como o empreendimento vai impactar, como é a questão de tráfego e mobilidade e como são as variáveis ambientais. Então, baseado nesse diagnóstico que a gente faz, aí a gente consegue verificar se a empresa vai impactar de maneira negativa, positiva e quanto vai ser esse impacto nessas áreas. Tá? Por exemplo, na questão da variável educacional, quando a gente analisa os instrumentos que a gente tem aqui no entorno, a gente tem os instrumentos estão aqui localizados, aqui o mapinha está ruim, mas eles estão fora da ID, tá? E uma coisa interessante de se falar dentro do estudo de impacto de vizinhança é o tipo de empreendimento para o tipo de impacto que ele vai ter. A VICA é um empreendimento industrial, ela não vai trazer uma população fixa, residente, então ela não vai trazer uma população que vai impactar em educação. Diferente, por exemplo, de um loteamento. Não, o loteamento ele traz pessoas que moram e que vão demandar saúde, vão demandar educação, etc. A VICA não, é uma população que a gente chama de flutuante, ela vem trabalhar e vai embora. Então, não existe, né? Aí, né, conta com as escolas do SESI e escolas municipais, tá listado aqui, mas como ela não tem uma população fixa que demanda esse tipo de saúde, de instrumento, ela não tem impacto na rede pública. Então, é um ponto aí positivo para a empresa nesse quesito educacional, tá? As mesmas coisas com relação à educação, segue a mesma lógica. Por ser uma população não residente, não demanda coisas de saúde, tá? Na AII, a gente tem UBSs próximas, tá? Mas com capacidade para absorver as demandas dessa AII, tá? Ela não está sobrecarregada, essas UBSs, segundo alguns números que a gente traz no relatório. E a gente, então, não vai ter nenhuma demanda dessa população que está flutuante aqui do empreendimento, tá? Com relação ao sistema viário, a VICA, a gente colocou dentro do estudo o movimento de caminhões ao longo da operação dela, vai ser um movimento muito pequeno, estou chutando assim algo em torno de uns 30, 40 caminhões por dia, ao longo do dia de movimentação, então é um movimento muito pouco para essa estrutura viária. Aqui a gente tem uma paralela, né, da rodovia que permite muito fluir esse trânsito causado pelo empreendimento, não vai ser problema. E com relação a transporte público, a gente tem algumas linhas de ônibus. Provavelmente ao longo da vida do empreendimento, essas linhas devam se estender para próximo dele aqui, para poder escoar o transporte público até a frente do local. Então, a gente vê que a via é bem estruturada, não está saturada e que o empreendimento não vai contribuir de maneira muito impactante, de forma negativa para esse viário. Ele comporta o aumento que a VICA vai trazer, tá? Outro item que a gente analisa dentro do estudo de impacto de vizinhança são as estruturas de lazer. Praça, igreja, centros de convivência, etc. E segue a mesma lógica, uma população flutuante, que não está ali, que não demanda desse tipo de instrumento de lazer. Então, a gente listou, né, quais eram os instrumentos de saúde dentro de lazer da AII, e os instrumentos, né, a igreja, etc. E a gente verificou que existem, né, não são tão dimensionados, não é um bairro tão adensado, e ele também não impacta de maneira negativa esses instrumentos, tá? Com relação à valorização imobiliária, um aspecto importante dentro do EIV, porque às vezes o empreendimento pode valorizar ou desvalorizar o entorno, a área ali, como eu disse, tem uma propensão a ter uma ocupação industrial. Então, a gente tem, né, essa questão de valorização para uso a fins industriais. Então, com a implantação médio do empreendimento, a gente pegou aqui o bairro próximo da II, né, o centro empresarial, ele tem um valor do metro quadrado aí de cerca de R$ 4.700. Tá? Então, com a implantação e operação, a tendência é, ao longo prazo, ter mais empresas ali na região com essa vocação industrial. Então, isso tende a valorizar bem os imóveis dali, o que, no aspecto socioeconômico, é um aspecto bem interessante a valorização imobiliária causada aí pelo empreendimento. Tá? Bom, então esse foi o primeiro diagnóstico que a gente fez dentro do estudo, entendendo o que é o entorno, tá? E aí a gente vai entender como que o empreendimento vai impactar sobre essas variáveis. Então, a gente fez lá uma análise durante a implantação do empreendimento e durante a operação do empreendimento.
Durante a implantação do empreendimento, pelas obras, a gente vai ter questão de geração de ruído, poeira, geração de resíduo, um aumento pontual do tráfego, né, dos caminhões que vão abastecer a obra. E temos coisas positivas, né, como valorização imobiliária, né, que já começa as propriedades do entorno a mudar, e a geração de emprego e renda. Então, para cada um desses critérios, a gente propõe medidas mitigadoras. O que você faz com poeira? O pessoal faz lá uma equitação. O que você faz com ruído? Você faz uma contenção das máquinas, etc. Uma coisa positiva que a gente tem ali, que impacta menos ainda a vizinhança, é que você não tem uma vizinhança imediata, né? Você tem ocupações que estão mais longe. Então, você não tem um impacto tão grande sobre essas ocupações pelo entorno. Então, isso é uma coisa positiva ali que hoje o entorno tem, tá? Então, para cada um desses impactos que a gente colocou uma medida mitigadora que já está sendo implementada pela empresa, tá? E como potencialização desses impactos positivos, a gente propôs algumas medidas, como, por exemplo, verificação de contratação de mão de obra local, verificação de empresas que atendem aqui na região, para contratar e deixar riqueza aqui no município e não contratar empresas de fora, tá? E durante a operação do empreendimento, os principais impactos vão ser relacionados à questão do tráfego e ruídos, né, gerados por esse tráfego pela operação, mas que são impactos que dá para você mitigar, né, que já está sendo previsto, né, contenções de equipamentos aqui que geram ruído, e na questão do tráfego, como eu disse, a movimentação da empresa é relativamente pequena para todo o entorno que tem ali. Então, fazendo uma entrada adequada de sinalização viária, um projeto viário, você diminui muito o impacto relacionado a trânsito. E fazendo uma contenção de ruído e gestão de resíduo operacional, você também diminui muito esse impacto. São todas coisas que já estão previstas no projeto, tá? Então, como medidas mitigadoras, eu já falei, tem os controles durante a operação e implantação dos ruídos e poeira. Então, a gente coloca lá de que maneira o empreendimento deve fazer isso. Na operação, como o empreendimento vai gerenciar os seus resíduos, tá? São resíduos, a operação da empresa é uma operação, vamos dizer assim, limpa, com pouca geração de resíduo e pouquíssimos resíduos perigosos. Então, ela vai ser responsável por isso. Tem licenciamentos, né, ambientais sendo aplicados na empresa que ela está seguindo, tá? Outra medida mitigadora que já durante a obra é a sinalização viária, que vai continuar, já está projetada para isso, e talvez implementar na entrada da empresa mecanismos de redução de velocidade. Isso são basicamente as medidas mitigadoras apontadas no estudo, tá? Então, quando a gente apresenta no estudo uma matriz, né, que vai detalhar cada uma das áreas, quais são os impactos que tem e qual é a qualidade desses impactos. Então, o que a gente verificou, né, que durante a implantação, os impactos, né, alguns impactos são negativos, mas eles são temporários, ou seja, quando acabar a implantação, acabou aquele impacto. E eles são totalmente mitigáveis. É possível colocar alguma ação para você reduzir esse impacto. Durante a operação, os impactos positivos vão ser bem permanentes e eles são bem positivos durante toda a região. Geração de impostos, geração de tecnologia, geração de emprego para a cidade e para toda a região, tá? Os impactos negativos da operação são totalmente mitigáveis, tá? E conforme, por exemplo, geração de esgoto, geração de resíduo, tem uma série de medidas para serem feitas. Então, basicamente, a gente conclui nesse estudo que a implantação e operação da VICA tem uma baixa complexidade socioambiental e que ela está de acordo com a localização e o impacto na vizinhança é de baixa complexidade, tá? A gente faz no estudo, como eu disse, essa matriz de impacto, onde a gente analisa a variável socioambiental aqui, né? Então, por exemplo, terraplanagem, poluição de água, solo, classifica esses impactos, né? Quais são os impactos e qual é a fase gerada, e dá uma nota para esses impactos. Se ele é positivo, qual é a área de abrangência dele e qual é a intensidade dele. Então, no final dessa matriz, né, que tem aqui 4 páginas, a gente chega à conclusão de que o empreendimento ele é viável em termos socioeconômicos, tá? Traz impactos negativos que são controláveis. Importantíssimo falar que ele está em conformidade com o zoneamento preconizado pela cidade, ou seja, ali existe uma pretensão no plano diretor de ter uma área industrial, então ele está de acordo com o zoneamento da cidade e vai contribuir para o desenvolvimento local, tanto em termos sociais quanto em termos econômicos.
Então, esse foi a conclusão que a gente chegou no estudo da implantação da Vica do Brasil aqui em Boituva, tá? Aqui os nossos contatos, caso vocês tenham alguma dúvida do estudo, tem e-mail, telefone, mas também agora a gente abre para alguma sugestão, né, alguma colocação que vocês queiram fazer sobre esse empreendimento. Sem sugestão, então. Oi? Nas redes sociais também a gente não verificou nenhuma pergunta. Então, com isso, a gente encerra a apresentação do estudo de impacto de vizinhança.